A minha saudação a todos os nossos parceiros, clientes e amigos da Fiorilli Software e aqueles que ainda não temos o privilégio de tê-los como os nossos clientes, nossos parceiros. A nossa saudação também, esperamos tê-los aqui em breve. Eu estou me permitindo fazer esse vídeo desprovido de máscara nesse período de pandemia, mesmo porque, com a ampliação dos nossos estúdios, o nosso técnico de som e de imagem, o Márcio, está do outro lado, na outra sala, e tem o vidro separando a gente. E aqui, depois que termina, esterilizados antes e depois, então, permita fazer sem. Na verdade, nós vamos debater hoje um assunto muito corriqueiro, e é a respeito do Fundeb. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Dentre vários assuntos que tem no Fundeb, eu vou me ater especificamente ao CACS. O que é o CACS? O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Fazendo uma breve retórica, antes existia o Fundef. Depois, a partir de 97, através da Lei 11.494, foi implantado o Fundeb. E o Fundeb, ele teve a sua vigência, de acordo com o artigo 48 dessa lei de 97, que os fundos vigorariam até 31 de dezembro de 2020. Então, o que ocorreu nesse final do ano de 2020? Ele pode dizer que uma grande preocupação, um rumor, conversas, de que o Fundeb não seria reativado, renovado, ele seria simplesmente extinto. E essa preocupação trouxe muito inquietação nos setores da administração pública municipal, porque agravaria de todo a manutenção do ensino fundamental e do ensino básico, aliás, fundamentalmente o ensino básico. O que aconteceu? Surgiu, então, em 26 de agosto, a emenda constitucional número 108. E o que ela veio trazer de novo? Ela acrescentou na Constituição Federal o artigo 212-A e também no ato das disposições constitucionais transitórias o artigo 60-A. O que disse esses artigos? Trouxe para dizer que, primeiro, revogava a lei. Segundo, o Fundeb passou a ter vigência permanente a partir de 1º de janeiro de 2021, que é o ano que nós estamos agora. No entanto, nós vamos perceber aqui que o artigo 60 da DCT tomou uma precaução também diferente, muito peculiar. O que diz o artigo 60? Diz que serão revistos em seu 6º ano de vigência toda essa complementação do Fundeb. Porque o Fundeb veio para fazer uma situação mais equitativa entre os municípios mais pobres, mais ricos, uma distribuição, uma complementação, como já foi falado outro dia, o nosso professor João Paulo já fez uma palestra a respeito do VAT, do VAR, do VAT. Então, esse Fundeb, ele vai ser revisto a cada 10 anos. Então, vai ser em 2026, 2036, 2046, 2056, assim por diante. Ele vai ser revista essa parte da transferência. Outra coisa muito importante que o Fundeb trouxe é o seguinte: a educação, se nós formos ver pelo artigo 205 e 206 da Constituição Federal, diz o artigo 205, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Então, é a oportunidade da sociedade estar participando dos recursos, da aplicação, do desenvolvimento do ensino. E o artigo 206 diz o seguinte ainda: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 6. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Então, o que é que veio fazer essa questão do CACS?
O CACS ele veio exatamente para dar essa oportunidade para que a sociedade possa, de fato, acompanhar a fiscalização, a execução. E o que abrange a área do Fundeb? Onde ele vai ser aplicado o dinheiro do Fundeb? Nesse slide aqui nós vemos que as etapas aqui, infantil, que vai crescer de 3 a 4 anos, né? De duração, a pré-escola de 1 a 2 anos, esse é o foco. Depois o fundamental, que vai de 9 anos, né, a duração, dos 6 aos 14 anos. Se eu observar aqui no vermelho, esse de 3 anos, que é o ensino médio, já vai direto, obrigação do Estado. O município, o distrito, com o Fundeb, para aplicar nessa área, ensino infantil e o fundamental até os 14 anos. O que mais abrange a aplicação do Fundeb? Repassando, a educação infantil, a educação de até 9 anos, e também alcança o quê? O Fundamental 1 e 2 e o EJA, que é o ensino de jovens e adultos. Na minha época, e na época de alguns, né, antes dizia-se que era o Mobral, que era o Madureza. Não, isso aqui agora chama-se EJA. E o ensino especial, se precisar de terceirizado alguma parte que normalmente se recorre a pai. E o Estado e o Distrito Federal fica com o ensino médio. Nesse outro quadro aqui a gente vê mais detalhado o que acompanha a aplicação do segmento da educação básica na área municipal. Nós temos aqui o municipal, que é educação infantil com as creches, educação infantil para a escola, educação infantil, ensino fundamental que é regular, educação especial e educação de jovens e adultos, que é fundamental. Esse quadro aqui, a gente está se valendo, tem o Ministério da Educação, através do FNDE, tem a consulta no site dele, o manual da cartilha, tem um manual de orientação e tem um questionário de perguntas e respostas. Você vai ver lá, e muito bem claro, muito bem especificado. Também lembrando, ressaltando, que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo elaborou esse manual aqui, onde tem várias regras, bem claro, bem prático, bem fácil do entendimento e da aplicação que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vai aplicar na fiscalização. Só para você ter uma ideia, como funciona o débito dos repasses, ele tem. O ICMS é repassado semanalmente para os cofres da prefeitura. FPI, FPM, IP Exportação e ITRM descendialmente, a cada 10 dias. A complementação da União, que faltar, mensalmente vem a complementação. O IPVA e ITCMD é conforme o cronograma de cada estado. Então, normalmente é mensal, um pouco mais que mensal. Só para você ter uma ideia, o volume de recursos que vem do Fundeb, em grande parte dos municípios pequenos, ele representa mais da metade de todas as receitas que entram no município. Então, um grande valor. E essa movimentação, só fazendo um parênteses, antes de entrarmos efetivamente na questão do CACS, essa movimentação ela tem que ser obrigatoriamente executada nas agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Só dessas duas. Você não pode abrir conta em outro banco e transferir e movimentar lá. É taxativo os artigos da Lei 10.113, né? A 10.133 é da licitação. Essa daqui é a 10.113, duas leis que foram bastante esperadas, mas essa veio primeiro, é a 10.113. 14.113. Então, o que acontece? A movimentação é só para ser no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. E através de transferências bancárias. Esse é um detalhe muito fundamental.
Você, o gestor, o tesoureiro, não pode emitir um cheque, sacar a boca do caixa e pagar em dinheiro vivo. Não pode. Não pode, por aqui, emitir cheques para pagamento. É feito somente através das transferências bancárias. Outro detalhe, que antes era do Fundeb, era 60% que poderia gastar na remuneração dos profissionais da educação básica e do ensino e efetivo exercício. Agora passou para 70%. Aumentou esse percentual. Porque, se você for ver lá na lei de diretrizes e base do ensino, LDB, 93, 94, 96, nos artigos 70 ela vai dizer a relação, um rol detalhado das despesas que podem ser efetivadas com 70%. E o artigo 71 tem as proibições, tudo aquilo que não pode. Então é muito interessante, muito fundamental quem vai fazer a gestão, e depois já vou entrar nesse detalhe do CACS, que vai acompanhar as despesas que podem ser aceitas nos 70% e as que não podem. Então, a questão do CACS, qual é a função, qual foi a motivação? Então, nós vemos que dentro do nosso Estado de Direito, no Brasil, foi concedida uma participação da sociedade, como eu já disse anteriormente, dos artigos 205 e 206 da Constituição Federal, foi assegurada a participação da sociedade em geral. Para quê? Para acompanhar a fiscalização. Sempre se teve a ideia de que as contas públicas, no nosso meio, principalmente mais próximo da prefeitura, é uma caixa de surpresa, uma caixa preta, ninguém sabe como é que funciona. E agora, o CACS veio quebrar esse paradigma. Ele veio dizendo o seguinte: tão importante quanto a instituição do fundo, quanto o dinheiro que vem, aonde gasta, a sua regulamentação, a eficiência na gestão, são os mecanismos aptos a fiscalizar toda a sistemática. Então não adianta só vir o dinheiro, só gastar, alguém tem que fiscalizar. Por quê? Porque é um direito que a lei concedeu aos cidadãos comuns. E como é que funciona? Na verdade, a fiscalização na área administrativa tem 3 instâncias, vamos dizer assim, para efetivar o controle. Primeiro, nós vemos o controle interno. O controle interno ele vem desde a Lei 4.320 de 1964, que é a Lei de Contabilidade Pública, já fala do controle interno. Tem que ser instituído o controle interno dentro da administração pública, dentro do ente. Cada ente tem que ter o seu, a prefeitura, a Câmara, a autarquia, a economia mista, a empresa pública, a fundação. Cada um tem que ter o seu controle interno. Esse controle interno, ele ainda está regulamentado, tem fundamentação, tem supedâneo nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal. E esse controle interno, houve-se muita dificuldade, muito atraso, muita demora, muita procrastinação para ele ser criado. E aqui o Estado de São Paulo, no nosso caso, ele começou a exigir a regulamentação do controle interno. Porque sempre foi visto que o controle interno era o dedo duro da administração. E, na verdade, não é. O controle interno é um órgão, um setor, conforme o tamanho do município, o porte do município, ou então uma pessoa só ou duas, que vão acompanhar todos os atos e fatos administrativos, orçamentário, financeiro, patrimonial, para apontar o que está de errado, e regularizar, informar antes que venha o controle externo e possa aplicar a sanção. Pois bem, o segundo ponto da fiscalização da administração pública é o controle externo. O controle externo, ele tanto pode ser feito pelo Tribunal de Contas, como também é feito pela Câmara Municipal. Tanto é assim que, quando o Tribunal de Contas elabora o parecer das contas anuais da Prefeitura, ele encaminha o processo para a Câmara julgar. A Câmara vai julgar. E nesse julgamento da Câmara, ela pode tanto acatar o parecer do Tribunal, como rejeitar. Isso tem fundamento no artigo 31 da Constituição,
Parágrafo 2º. Por exemplo, se o tribunal der um parecer de rejeição, a Câmara pode aprovar as contas do prefeito. Se o Tribunal de Contas der um parecer de aprovação, a Câmara, por 2/3 dos seus vereadores, pode rejeitar o parecer do Tribunal de Contas. E o outro, que é novo, que é bastante importante, que diz totalmente a favor do nosso CACS, é o controle social. O que seria o controle social? O controle social é um controle que é feito por nós, o povo, o pessoal comum. E não se trata de uma nova instância de controle. Ela não é uma nova instância. O controle do Fundeb não se trata de uma nova instância, mas sim de uma representação social, que é composto por vários segmentos da sociedade que vem com o intuito específico de colaborar na fiscalização e na orientação dos gastos do Fundeb. Então, nós podemos ver, mais uma vez, uma abertura, mesmo que pequena, mas muito importante, de poder a população ser escolhida, ser designada, eleita pelos seus pares, para que possa fiscalizar o ingresso dos recursos e também o atendimento às determinações do artigo da LDB que pode e os que não podem ser gastos com 70%. E aqui a regulamentação e a composição do Conselho do CACS está no artigo 34, inciso 5 da Lei 113. O que ela diz? Ela diz como é formado, como é composto. Primeiro, os componentes da educação. Depois, se houver, dentro de cada município, que nós vamos falar a seguir, a composição dos outros membros do CACS. Primeiro, tem que ter 2 representantes do Poder Executivo. 2 representantes do Poder Executivo. Quais são esses 2 representantes do Poder Executivo? Esses 2 representantes do Poder Executivo tem que ser pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação ou equivalente. Então, quem que vai indicar? Esse, de fato, não vai ter eleição. Esse é o próprio alcaide, né, o seu prefeito, que vai indicar essas 2 pessoas. O que diz a lei? Esses 2, ou nenhum dos 2, pode ser presidente do Fundeb. Essa é uma proibição que nós vamos falar mais adiante. Então, esses 2 são indicados pelo prefeito, através de uma portaria, fundamentado, documentado e registrado. Um é representante dos professores da educação básica. Como vai ser feito? Pelo colégio de professores, pela associação dos professores. Um desses professores vai ser partícipe da formação do Fundeb. Um representante dos diretores das escolas bases de básica pública. Escola básica pública, da básica mesmo, né? É o fundamental. O que como vai ser eleito? Nomeia-se uma comissão, constitui, faz uma divulgação, pergunta primeiro quem quer candidatar-se para ser participante do CACS, e outra maneira mais democrática possível para indicar. Nós temos também um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas, um funcionário de secretaria, né? Secretário, um outro funcionário da área técnica vai também fazer parte do CACS. E aqui na letra F nós temos 2 representantes dos estudantes da educação básica, dos quais um indicado pela entidade de estudantes secundaristas. 2 alunos. Da educação básica pública. Aqui está sempre frisando básica pública, porque o Fundeb é para a área pública, correto? Então, 2 alunos. E aí, diz aqui ainda o parágrafo 1º do artigo 34 da lei do novo Fundeb. Integrarão ainda o CACS quando houver no município. Quando houver. Então, a grande parte das perguntas que nós temos recebido aqui na Fiorili
Mas não tem. Então, se não tem, você não vai constituir. Quando houver, o representante do Conselho Municipal de Educação. Se você tem um Conselho Municipal de Educação normalmente constituído, você vai, então, eleger um representante. Isso aqui é eleito. Um representante do Conselho Tutelar. O que é o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é o conselho que é regido pela Lei 8.069 de 90 e vem acompanhado para regulamentar, para acompanhar toda aquela lei que cuida do menor e do adolescente. Então, se o seu município tem um conselho tutelar, um dos seus pares será eleito e designado para fazer parte do Fundeb. 2 representantes de organizações da sociedade civil. Tem pairado dúvida muito o que seria essa sociedade civil. Então nós temos que voltar lá na lei que fala a respeito da Lei 13.019 de julho de 2014, que fala das sociedades civis, que são as organizações da sociedade civil. Quais são elas? São as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos nos termos da Lei 13.019. O que elas têm fundamentalmente que fazerem? Desenvolver atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho. Ela tem que estar na localidade, no município do conselho. Deve atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 ano de funcionamento. Essa entidade tem que estar há mais de 1 ano funcionando. E outro principal, tem que desenvolver atividades relacionadas à educação e ao controle social dos gastos públicos. Se for uma entidade que cuida de idosos, não serve. Se for uma entidade que cria de mulheres vítimas de maus tratos, da Lei da Maria da Penha, também não serve. Tem que ser uma entidade voltada ao ensino. E não figuram como beneficiários de recursos fiscalizados pelo Conselho como contratado da administração pública. Se alguém fizer parte do Conselho, aí não pode, essa entidade não pode, porque como é que vai fiscalizar se ela recebe dinheiro do órgão público, entendeu? Tem todos esses detalhes. Outro detalhe que veio acrescentar aqui, o inciso 4. Um representante das escolas indígenas. Representante das escolas indígenas. Nós temos aqui no estado de São Paulo alguns locais que de fato tem as escolas indígenas, então tem que ter um representante de lá. Um representante das escolas do campo. O que nós temos de fato, ultimamente é muito pouco, pelo menos aqui na nossa região do estado de São Paulo, na região de São José do Rio Preto, por quê? Os municípios, por serem menores, existe uma vasta rede de transporte público, das vans, dos ônibus que transportam os alunos para a cidade. Mas se lá tiver a escola pública funciona, tem que ter um representante de lá. Um representante das escolas públicas. O que veio a dizer essa Constituição? E temos mais um outro assunto que vai ser o representante dos pais de alunos. Os pais de alunos também têm voz nessa representação, que está nesse artigo que eu citei anteriormente, que é do parágrafo 1º do artigo 34, né? Do anterior, que é obrigatório, 2 representantes de pais de alunos da escola. O que diz ainda a Constituição do Fundeb, do CACS, é o seguinte: para cada titular tem que ter um substituto. Então, o que a gente indica? Que quando é feita a votação para a escolha do titular, proceda-se uma forma de que, quem sabe, o segundo mais votado seja o vice. Então, ele também tem que ser indicado, tem que ser publicado, divulgado o vice. Que o vice, de acordo com o parágrafo 9º do artigo 34,
substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato, tudo de acordo com o artigo 34, inciso 9. Então, o substituto, na verdade, a minha opinião, deveria ser uma pessoa que fosse eleita também o indicado já pronto e constasse do rol quando o executivo for fazer a nomeação, a designação, para portaria, ato documentado, para formar por obrigação da lei, já dizer quem são os substitutos. O que mais deve fazer? Quando estiver pronto já, constituído regularmente o CACS, deve ser comunicado ao CIOP, para que faça parte do sistema de organização do Ministério da Educação e assim possa ter acesso, possa receber as senhas. Essa situação também, o que acontece? Se você não oficializar, não vai ter acesso, não vai ter a senha aos recursos repassados, transferidos aos relatórios, e o membro vai ficar privado dessas oportunidades que faz parte da sua obrigação de fiscalizar. Também temos aqui, no inciso 5º do mesmo artigo 34, os proibidos. Quem que não pode? Primeiro, nós podemos dizer, já de mão, que não pode nenhum membro do Poder Legislativo. Você pode ver que esse rol é taxativo, o primeiro rol. O segundo rol é quando há essas situações de indígena, conselho tutelar, quando tem a escola do campo, quando tem os quilombolas, que você vai indicar. Então, jamais pode um representante do Legislativo. Por quê? Porque ele já faz parte do controle externo. Então, vereador, presidente de Câmara, ninguém pode. São impedidos também o prefeito, o vice-prefeito, o secretário, meio cônjuge, parentes, consanguíneos ou afim até o 3º grau. Nós tivemos aqui. Sim. Nesse site aqui do governo federal, tem o modelo de criação do Conselho, do Fundeb e do regimento interno. Por quê? Depois do Conselho tem que ser feito o regimento interno para ter o norte, um acompanhamento das obrigações do que pode fazer os membros do Conselho de Acompanhamento, sempre em consonância com a lei de criação do Fundeb. Olha aqui, quem são os impedidos, né? Aqui na linha reta, na linha colateral. E um detalhe que eu tenho ouvido muito nas palestras, nas lives, é que se o prefeito, o chefe do executivo, por uma razão ou outra, dissolveu o seu casamento, ou por falecimento da primeira-dama, ou porque houve divórcio, não desconstitui, não quebra o vínculo com sogro e sogra. Entendeu? Não quebra. Vai continuar sendo. Então, se não vai ter sogro nem sogra para essa parte do Fundeb. Eles estão impedidos de serem nomeados. Aqui também as pessoas que não podem, né? Os titulares, ou os funcionários, o contador de empresas que dão assessoria na administração, e até os parentes de 3º grau e consanguíneos também não podem. Outra coisa, os alunos, para serem eleitos e compor o Fundeb, ele tem que ser maior ou emancipado. Então, se você tiver dificuldade, você vai ver que os alunos do EJA, que é o ensino de jovem e adultos, a grande maioria são maiores, entendeu? Se for um menor, ele pode só ter direito de voz, então não vai ter voto. Podemos dizer ainda que o artigo, parágrafo 9 do artigo, diz o seguinte, que o mandato do CACS é de 4 anos, vedada a recondução. Diz aqui que vai iniciar em 1º de janeiro do 3º ano do mandato do respectivo titular do Executivo.
Então tem esse quadrinho aqui, que foi até da cartilha do Fundeb, do Ministério da Educação, que eu vou ver se eu consigo detalhar o mais fácil possível para a gente entender. Então vamos dizer, ele diz que é de 4 anos a partir do 1º de janeiro do 3º ano do mandato, aqui, ó. 3º ano do mandato. Aqui é o mandato, ó. 1, 2, 3, 4 é o mandato. 1, 2, 3, 4, outro mandato do prefeito são 4 anos. Aqui é o mandato do membro do CACS. Mas como ele vai estar lá se nós estamos aqui ainda, né? Ó? Nós estamos em 2021, é o 1º ano do mandato. Então, aqui cabe 2 explicações. O artigo 42 da lei do Fundeb diz que os conselhos deverão ser constituídos dentro de 90 dias, da publicação da lei. Então, 90 dias dá 31 de março de 2021. Então, ele vai de 2021 até 31 de 12 de 2022. Nós entendemos como se fosse um período de transição, que vai dar 1 ano e 9 meses de mandato. Aí que entra a questão do parágrafo 9º. Aqui começa o 3º ano do mandato do prefeito. Ó, o prefeito. O mandato, ó. Aqui é o 3º ano. Aqui começa outro conselho. Importante dizer, primeiro que nesse período de 31 de março a 31 de 12, que vai vigor esse conselho, não pode ser reconduzidos os membros do outro conselho. Oh, mas nós já temos conselho montado, já está vindo. Não pode, tem que se desconstituir e fazer outro. Ah, mas pode ser eleito. Bom, se ele for eleito, não pode ser indicado. Então, tem que fazer novo. Aí, o que acontece? Quando vai se terminar aqui, dia 30 do 12, o parágrafo 2º também, do artigo 42, diz assim, segundo que determina ainda o parágrafo 2º, que no caso dos conselheiros municipais, o primeiro mandato do conselheiro extinguir-se-á em 31 de dezembro de 2022. Aí começa o outro, que vai ser eleito a partir de 1º de março de 2023, que é aqui, e vai até 31 de 12 de 2026. Por quê? Porque a partir de 1º de abril de 2026 estará na vigência do 3º ano de mandato do próximo prefeito. Então é uma contazinha simples, mas tem que interpretar, mas eu acredito que esse quadro aqui ficou bem autoexplicativo, sim. Outro detalhe que nós temos aqui é o seguinte, pelo que nós temos observado das consultas, das perguntas, muitas prefeituras, infelizmente, não conseguiram constituir o novo CACS. Por quê? A questão da pandemia, de reunião, de afastamento, muita pessoa doente, muito trabalho em home office. E vendo uma live que foi proferida outro dia, um funcionário que é o senhor Leomir Araújo, que ele é coordenador de normatização de apoio técnico ao Fundeb e ao salário educação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do FNDE. Ele explica que a lei não deu vazão, não deu motivo, não deu brecha, não deu oportunidade de prorrogação para que fosse criado o CACS, que seria 31 de março. Mas, no entanto, caso o município não consiga, diz ele, não há uma punição prevista. Em especial porque, se for comprovado o caso, o motivo por que não foi feito, você justifica. Por quê? Essa falta do cumprimento legal, o que vai ocorrer? Primeiro que você vai estar desprovido, porque o CACS anterior foi janeiro, fevereiro e março, até 31 de março. Você não vai ter outro, porque a lei
Diz que tem que criar 90 dias depois da publicação da lei. Então, criar um novo. Esse que está saindo, que terminou em 31 de março, sim, ele vai ter o direito, eu entendo, e a obrigação de conferir as contas do primeiro trimestre de 2021, porque ele estava eleito e estava em vigência o seu mandato. Então, se ele tinha mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, cancelou, acabou. Vai ser feito outro conselho. Esse outro conselho, que vai vigorar a partir de 31 de março de 2021, vai ver as contas do segundo trimestre em diante. Tem um outro detalhe aqui também, que é o seguinte. O conselho, CACS, ele é dotado de autonomia e independência. O CACS não é nem um órgão, nem uma seção, nem uma dependência administrativa do Poder Executivo. Ele trabalha à margem, à parte, ele está ali para ajudar a verificar. Diz o artigo 33, parágrafo 3º. Os conselhos atuarão com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo local. E serão renovados periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros. Então, o conselho não deve, vamos dizer assim, subordinação de horário, de informação ao Poder Executivo. E ele diz o seguinte também. O conselho não é, por isso, que vai ser esquecido, abandonado, relegado, né, em qualquer lugar para fazer esse trabalho de suma importância, que é a conferência dos atos e fatos inerentes ao dinheiro do Fundeb. Diz o artigo 33, o parágrafo 4º diz assim ainda, que os conselhos não contarão com a estrutura administrativa própria. Ele não tem uma estrutura, que é o chefe, que é o diretor, tem só, são todos membros, todos decidem iguais, todos têm o mesmo poder de voz de decisão. Tanto é que é um conselho que delibera em conjunto. Tem, de fato, o seu presidente, que toda instituição tem que ter, né? Mas diz aqui assim, incumbirá à União, ao Estado e ao Distrito Federal e aos municípios, que é o nosso caso, mas preferencialmente, garantir estrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências dos conselhos. O que quer dizer isso? Nós entendemos que para que o conselho possa desenvolver as suas atividades, e já nós entraremos de fato no que ele tem que fazer, a prefeitura deve facilitar todo o trabalho dele. Como? Montar uma sala, né, preferencialmente dentro do prédio da prefeitura, onde ficam os documentos para não retirar do local. Uma sala que tenha estrutura com mesa, cadeira, ar-condicionado, computador, notebook, internet, telefone, máquina fotográfica, para fotografar os locais onde vai ser fiscalizado em loco, um veículo para locomoção, entendeu? Por quê? Porque senão vai dificultar o trabalho do conselho. Até que nós podemos dizer mais? O conselho, embora ele não tenha remuneração, ele não tem vínculo, ele não tem registros, né, os funcionários, os colaboradores, porque quem é designado pelo prefeito, quem é o dirigente de escola, o diretor, ele tem o vínculo com a prefeitura, o município, ele tem a garantia dele funcional. Esses demais componentes, eles não têm. No entanto, acho que é importantíssimo destacar que ele vai prestar o serviço gratuito em colaboração com o poder público. No entanto, ele está subordinado, não gosto de falar a palavra refém, mas eu vou falar refém, às determinações inerentes aos agentes públicos. Ele responde na mesma proporção, se houver um desvio, uma falta, uma falha, uma negligência dele, ele vai responder nas mesmas proporções
do agente público. E quem são os agentes públicos que estão inseridos nesse contexto? Os que prestam serviços ainda não remunerados, são os mesários, né, do eleitoral, jurados, recrutados do serviço militar, tradutores, agentes, delegados, entre outros. Todos esses prestam o serviço graciosamente. Mas o que acontece? Tem a responsabilidade de, em executando o seu trabalho, eu disse aqui, com todo o denodo, com toda a transparência, com todo o cuidado, com todo o zelo. E outra, eu tomei até a liberdade de dizer que, aliado ao privilégio de poder participar do Conselho, existe a grande responsabilidade que o membro está assumindo. E eu tenho para mim que essa vaga não deve ser preenchida apenas por questão política ou por ego, sabe? Por ego. Tem gente que às vezes tem vontade de ego, de querer saber, mas tem que ter competência, capacidade, conhecimento. O que ele precisa, o membro do Conselho? Se atualizar, se aperfeiçoar, ler, porque ele vai ter acesso a toda essa situação. A toda essa situação da movimentação financeira. E ele vai ser cobrado. Ele pode ser chamado, o Tribunal de Contas pode chamar, que é o controle externo, a Câmara pode chamar, que é o controle externo, o Ministério Público pode convocar um membro do Conselho para explicar o que ele fez, o que ele assinou, o que ele entendeu daquilo lá. Então, o que acontece? Não seja leigo para aceitar. Tenha conhecimento. Se você não tiver, procure se orientar, procure se aperfeiçoar. O site da AFND tem muito material, muita apostila para você se especializar. O Conselho, de acordo com o parágrafo 12 do artigo 34, ele tem que se reunir no mínimo trimestralmente, para fazer a análise da documentação. Agora, isso aí não quer dizer, não impede que ele se reúna mensalmente, ou que, tendo a sala à disposição, o membro do Conselho que tiver mais disponibilidade, ele possa ir lá e ficar o dia inteiro, se ele quiser, verificando documento, pedindo documento, analisando, vendo, desde que não haja uma procrastinação do andamento normal da documentação, né? E outra, esse exame tem que ser feito trimestralmente, para quê? Para fazer os relatórios para o controle externo, para o Tribunal de Contas, e não deixar acumular documento, não deixar acumular. Outra coisa que é importante, o controle feito pelos membros do Conselho, vamos dizer assim, ele não tem o poder de reprovação da conta, mas ele tem a obrigação de falar o que ele viu, o que ele entendeu e fazer o relatório, não se discute. Ele vai colocar todos esses dados, mandar para o Executivo. Se tiver alguma dúvida, pode consultar o Ministério Público, mandar para ele e fazer esse acompanhamento. O que ele pode também, o Conselho do CACS? Pode apresentar ao Poder Legislativo e aos órgãos do controle interno manifestação formal acerca dos registros contábeis e demonstrativos do fundo. Convocar, veja bem a força que tem o Conselho. Convocar por maioria de seus membros o secretário de Educação ou o servidor para dar as informações necessárias num prazo não superior a 30 dias. Se ele tiver alguma dúvida, não for esclarecido, ele pode convocar. E pode requisitar ao Poder Executivo cópias de documentos para ser concedidos num prazo superior não a 20 dias. Que documentos que ele pode pedir? Aí que começa. Eu falei no começo que essa lei é a 10.113. E tem agora a nova lei, que é 10.133, que é da nova lei de licitações de contratos. Então, o Conselho pode pedir documento de licitação, o pregão, pode pedir o que foi alguma concorrência. Não tem mais o convite, é tomada de preço, né? Foi abolido. Licitação, empenho, pagamento de obra de serviço custeado com recurso do Fundeb,
as folhas de pagamento dos profissionais da educação. Qual é a necessidade de você verificar se todos aqueles que fazem parte da folha de pagamento são de fato os que estão prestando serviço diretamente na educação. Se tiver o nome lá do funcionário, escriturário, mas ele está à disposição do cartório eleitoral na outra comarca, não pode. Ele tem que ser excluído. Então, você tem que conferir, o conselho tem que conferir, ticar. Tiver dúvida, peça a ficha do funcionário e, se tiver, exclua exatamente aquele que não faz parte. O que ele pode fazer também? Ele pode fiscalizar os convênios que tem com as instituições, que são as entidades filantrópicas, né? Outras informações que ele que achar que é necessário. Ele pode fazer uma visita em loco. Isso que eu falei, ter uma máquina fotográfica, ter um carro à disposição, para visitar as escolas, as obras, as reformas. Só para você ter uma ideia, ultimamente, e muito frequentemente, o Tribunal de Contas tem feito vistorias em loco nas escolas e tem apontado as mais absurdas incoerências e incorreções. Torneira quebrada, banheiro que não tem porta, banheiro que não tem água, teto quebrado, vazamento, lugar com lousa estragado. Então, esse é um direito e uma obrigação dos membros do CACS. Ele tem que ir lá, verificar em loco e apontar, tirar fotografia, apontar. E adequação dos serviços de transporte escolar. Ver os ônibus, se estão em perfil condição, né? As Kombi que transportam, os motoristas, se estão com a CNH atualizada. Entendeu? Que tem muito caso que o tribunal tem pego, que não tem manutenção nos veículos, ou os funcionários que dirigem os carros não são habilitados. Os bens que comprou cadeira, mesa, armário, arquivo, prateleira, computador, notebook, máquina xerox, filmadora. Você vai ter a obrigação de ir lá ver se o que foi comprado foi entregue no lugar, foi entregue, foi recebido, se está bem acondicionado, se está usando de acordo com o objetivo que foi comprado. Ainda recomendo os seguintes procedimentos a ser realizado pelo Conselho. Ele tem que aprovar o regimento interno, ele tem que ajudar a elaborar a proposta orçamentária, reunir periodicamente, pelo menos uma vez por mês, informar-se de todas as transações. Veja bem, você tem o direito, a senha, de entrar no banco, tirar o extrato e verificar lançamento por lançamento, checar com empenho, com a liquidação, com a nota. Quer dizer, um pente fino. Vai dar trabalho? Vai. Aí pode dizer, mas eu sou diretor da escola, sou professor da escola, eu sou funcionário da prefeitura, como é que eu vou ter tempo para isso, Zé Pedro? Olha, mais para frente nós vamos dizer que quando o funcionário está a serviço, ele tem a garantia de não sofrer falta nem penalidade. Quando qualquer outro membro de outra instituição que tiver serviço do Fundeb for comprovado, como que comprova? É fácil. Uma ata, um registro, um documento, uma entrada que você tiver no site, lá você tiver no CACS, um e-mail que você mandar, tudo isso provas documentais que você estava trabalhando. Aqui, visitar as obras de escola, as reformas, dar viso ao manifestado sobre os quadros demonstrativos que mantêm informações a serem encaminhadas ao Tribunal de Contas. A Prefeitura tem a obrigação de mandar, de acordo com as instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e dos outros tribunais do Brasil também, informações ao Tribunal de Contas. Você tem que visitar isso aí. Outro detalhe, o censo escolar. Veja quando é data ou acompanhamento, porque o censo escolar vai refletir diretamente na receita do Fundeb do seu município. Se você não fizer um controle para e passo da evasão e da chegada dos alunos, você pode estar perdendo vários reais em receita a ser transferido do Fundeb. Exigir, se for o caso, a colaboração e fiel cumprimento do plano de carreira e remuneração dos profissionais da educação básica. Se não tem um plano de carreira,
exigir que faça, acompanhar, porque essa é uma maneira de valorizar os nossos professores. E todas as demais receitas do Fundeb, as despesas, se tiver dúvida, você pode pedir informações. Destacando aqui que o Conselho não é gestor ou administrador dos recursos. O seu papel é acompanhar a gestão. Quem é o responsável, o gestor, no caso da prefeitura, é o prefeito, o secretário da Educação, que são os responsáveis. A administração dos recursos do fundo é de responsabilidade do chefe do Poder Executivo e do secretário da Educação, e da finalidade de aplicá-los em favor da educação básica, observando os respectivos aspectos da atuação prioritária. Então, o Conselho ele tem a obrigação de conferir, verificar, para passo, apontar a regularidade. Ele não tem responsabilidade se ele viu e apontou. Agora, se ele viu que está errado e não apontou, ele também, eu entendo que ele é corresponsável. Agora, por último, nós vamos elencar as peculiaridades e as garantias do membro do Conselho. Primeiro, não é remunerado, entendeu? Então, não é remunerado. É um serviço que é feito graciosamente por pessoas abnegadas que têm tempo e têm interesse na manutenção e desenvolvimento do ensino para que nós possamos, em menos tempo possível, ter um pessoal mais qualificado em todas as áreas. Eu tenho sempre para mim que todos os lugares que eu morei de condomínio e fui proprietário, né, como inquilino não, mas como proprietário, eu sempre fiz questão de fazer parte do conselho fiscal do meu condomínio. Por quê? Eu não ganho nada com isso. Dor de cabeça tem aos montes, mas eu estou sabendo como é que está a vida útil. Se deve para a Previdência, Fundo de Garantia, se tem funcionário com ação correndo, se tem inadimplente, se está uma vida saudável no meu condomínio, se tem dinheiro, se não tem. Então, é uma questão, acho que até de inteligência e você cuidar do que é seu. Aqui, essas pessoas do Conselho, é uma maneira dela procurar acompanhar o desenvolvimento das crianças, dos menos desprovidos de orientação. É relevante e de interesse público. O inciso terceiro diz o seguinte: assegura a isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações. Então ele não tem que testemunhar, ele não tem que falar, eu vi, ele não é obrigado, ele está isento. E veda, o que veda? Quando os conselheiros forem representantes de professores, de diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do seu mandato, né? Curso do seu mandato, que de fato, aqui já remete para uma brecha. Será que pode ser eleito quem não está quem não está em atividade? Não. Eu entendo que só pode ser eleito representantes dos professores, servidores e diretores de escola que estão em atividade. Então, durante o mandato dele, é vedado a sua exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência voluntária do estabelecimento de ensino em que atue. Se alguém não gostar da atuação dele, porque ele está sendo perspicaz, minucioso, rigoroso, ele não pode sofrer nenhuma dessas penalidades. Ser exonerado, ser transferido à escola de um bairro para outro, ele não pode. Atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do Conselho. Se ele tiver à disposição do Conselho, em reuniões ordinárias, extraordinárias, ir lá verificar o documento, ele tem toda a liberdade. Ele não pode ser punido com falta. O afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. Ele não pode, por exemplo, o indicado pelo diretor, pelos professores, que é indicado do corpo técnico, que é indicado pelo prefeito, antes do término do mandato, ele não pode ser, sem motivo justificado, tirar ele e colocar outro. Ele tem o direito de permanecer ali, como se fosse, entre aspas, uma vitaliciedade de 4 anos só, né? Vitaliciedade de 4 anos. E quando os alunos forem representantes de aluno, de estudante, no curso do seu mandato, não pode atribuir falta injustificada
quando ele estiver nas atividades à disposição do Conselho. Então, pessoal, finalizando, só para você ter uma ideia, que é uma situação diferente, é uma situação que você pode fazer parte do Conselho, mas você tem as suas responsabilidades. Até aqui o Fundeb tem as perguntas e respostas, mais esse manual que o Tribunal de Contas editou aqui, perguntas e respostas, que com certeza vai esclarecer muito da sua dúvida. Mas, por outro lado, nós, da Fiorili, estamos à disposição, no nosso telefone de 17, né? 32649000, ou mesmo pelo meu e-mail, jrocha@fiorili.com.br. Você pode mandar suas perguntas, seus questionamentos, que nós estamos à disposição. Agradecer mais uma vez a todos que, porventura, assistirem nosso vídeo, agradecer ao nosso colega Márcio, que é o nosso técnico profissional do som e da imagem, e desejar a todos um feliz desenvolvimento, um feliz trabalho junto ao CACS do Fundeb. Muito obrigado.